Olha, toda organização hoje em dia depende de tecnologia, né? Mas vamos combinar. Muitas vezes essa tecnologia parece mais uma fera indomável do que um parceiro de negócios. É um caos. E aí fica a pergunta: como é que a gente doma essa fera? Bom, é para isso que a gente vai mergulhar hoje numa das ferramentas mais importantes que existem para isso, o COBIT 5. Então, qual vai ser o nosso roteiro aqui? É bem simples. Primeiro, a gente vai entender por que a TI precisa ser domada. Depois, vamos conhecer o COBIT 5, que é o nosso domador. Aí a gente entra no coração da coisa, os 5 princípios essenciais, a diferença crucial entre governança e gestão, e para fechar, como é que a gente transforma toda essa teoria em valor de verdade para o negócio. Bora lá então. Começando pelo começo. Por que, afinal, a gente sequer precisa de algo como o COBIT? A resposta é simples. Porque a realidade da tecnologia dentro das empresas, na maioria das vezes, é, bem, um grande desafio. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? A tecnologia de uma organização é um ativo ou é uma âncora? Ela deveria estar empurrando a empresa para frente, mas quantas vezes a gente não vê o contrário? Ela vira um peso que atrasa tudo, consome uma grana preta e ninguém sabe dizer direito qual foi o retorno. E olha, isso não é só uma impressão não, isso vira problema de verdade, bem concreto. Sabe como é? Projetos de TI que não acabam nunca, os custos só subindo, incidentes de segurança, perda de dados, aquela sensação de que o pessoal de TI vive apagando incêndio em vez de ajudar a empresa a crescer. São todos sintomas claros de uma TI que está precisando de governança. É exatamente nesse ponto que o COBIT 5 entra. E não é só mais um manual cheio de regras. Pense nele como um grande mapa, um framework completo para trazer ordem para o caos, para colocar lógica e controle nesse universo da tecnologia dentro das empresas. Tá, mas qual é a grande sacada do COBIT 5? É simples, ajudar as empresas a criar valor de verdade com a TI. E para isso ele se baseia numa palavra mágica: equilíbrio. É sobre equilibrar os pratos, sabe? De um lado, os benefícios que se quer ter. Do outro, os riscos que precisam ser controlados. E, claro, os recursos, que nunca são infinitos. É essa dança. Toda a estrutura do COBIT 5 é construída em cima de 5 princípios básicos. Se a gente entende esses 5, a gente entende a alma do framework. Então, vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro princípio, e talvez o mais importante de todos, é atender às necessidades das partes interessadas. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, começa e termina com as pessoas e grupos que têm interesse na empresa, os famosos stakeholders. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a TI não é uma ilha. Cada decisão, cada projeto, cada centavo investido tem que ter um porquê. Tem que gerar valor para alguém, seja para o cliente, para o acionista, para o funcionário. E o papel da governança é justamente esse: fazer a ponte, negociar e equilibrar os interesses de todo mundo, que, vamos ser sinceros, nem sempre andam na mesma direção. Muito bem. O segundo princípio expande o nosso olhar. Ele fala sobre cobrir a empresa de ponta a ponta. E essa aqui é uma virada de chave fundamental. A TI para de ser vista como coisa do pessoal da TI. Com o COBIT 5, a governança da tecnologia se integra à governança da empresa como um todo. A informação passa a ser um ativo de todo mundo, do financeiro ao RH, do marketing à operação. Não é mais um silo isolado. Agora, o terceiro princípio, que tem tudo a ver com organização. O mundo da TI é uma sopa de letrinhas, né? Um monte de frameworks, padrões, boas práticas. A ideia do COBIT 5 não é jogar tudo fora e começar do zero. Pelo contrário, ele age como um grande guarda-chuva, um framework que integra e organiza outros padrões que a empresa talvez já use, como o ITIL, as normas ISO. Ele basicamente coloca todo mundo para conversar na mesma língua, criando um ponto central para governança e gestão. Chegamos ao quarto princípio, que é sobre ter uma visão completa, uma abordagem holística. Ele parte da ideia de que o sucesso não vem de uma única peça funcionando bem. É o conjunto da obra que importa. Para isso, o COBIT define 7 categorias de habilitadores. Pense neles como as engrenagens de um motor. Não adianta nada ter processos super bem desenhados, uma engrenagem, se a cultura da empresa não ajuda, outra engrenagem. Ou se as pessoas não têm as competências necessárias, mais uma. Para a máquina rodar lisinha, todas essas 7 engrenagens precisam estar funcionando juntas, de forma integrada. E agora o quinto e último princípio, que é um divisor de águas para entender como o COBIT funciona na prática: separar a governança da gestão. Essa separação é o que traz clareza de quem faz o quê. É como o exemplo da viagem.
Uma coisa é quem decide o destino, outra coisa é quem dirige o carro. São papéis diferentes, com responsabilidades diferentes, e esse ponto é tão crucial que a gente vai dedicar um tempinho só para ele. Então vamos lá. Vamos mergulhar nessa diferença. Governança versus gestão. Basicamente é a diferença entre definir o rumo e remar o barco. Olha só como fica clara a divisão de papéis. A governança, que normalmente está na mão do conselho, tem a função de avaliar, ou seja, entender as necessidades de todo mundo, de dirigir, que é definir a estratégia para onde vamos, e de monitorar para ver se estamos chegando lá. Já a gestão, que é o time executivo, pega essa direção e faz acontecer. Eles vão planejar, construir, colocar para rodar e monitorar a operação no detalhe. Ok, muito legal na teoria, mas como isso tudo se amarra na vida real? Como é que uma meta lá do alto da diretoria vira uma tarefa específica para o time de TI? O COBIT tem um mecanismo genial para isso. Esse mecanismo se chama cascata de objetivos, e a beleza dele está na simplicidade. Pensa numa cachoeira. A água começa lá em cima com as necessidades dos stakeholders. Daí ela desce e vira objetivos da empresa, que descem mais um pouco e viram metas de TI, e que por fim chegam na base como metas para os processos e as pessoas. O resultado? Cada pequena tarefa lá na ponta tem uma conexão clara e direta com a estratégia lá do topo. Nada se perde no caminho. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta para o começo, percebe? O grande objetivo de toda essa estrutura, de todo esse trabalho, é um só: garantir que a tecnologia gere valor, e um valor equilibrado. É o que transforma a TI de uma possível âncora que segura a empresa em um motor potente que impulsiona o negócio para o sucesso. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Hoje em dia, toda empresa depende da tecnologia para sobreviver. Então a questão não é se alguém está no controle. A verdadeira pergunta é: está claro quem está no controle? E essa pessoa ou esse grupo está navegando com um mapa confiável? O COBIT 5 é exatamente isso. Um mapa claro e confiável para navegar na complexidade da tecnologia.